Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, bem-vinda, boa noite, paz e bem. Olá, boa noite, Carlinhos, boa noite, Suzana, boa noite, Bárbara. Sejam muito bem-vindos nesse nosso momento de reflexão sobre o Evangelho. Rose! Para quem já quiser ir se preparando, hoje nós vamos falar sobre o item 4 e 5 do capítulo 15 do Evangelho, o maior mandamento. Vamos esperar só mais um pouquinho e a gente já começa a nossa noite com o nosso comentário. Boa noite, Solange, Tarcísio, Marines, Edmilson, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso comentário. Meus irmãos, espero que todos vocês estejam bem. Espero que esse final de noite esteja sendo tranquilo. E a gente começa o nosso estudo hoje do Evangelho pedindo a Jesus que nos ilumine, que nos dê o conhecimento necessário para a gente caminhar aí nessa missão que nós escolhemos. O nosso tema de hoje está no item 4 e 5 do capítulo 15. O maior mandamento. Mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se. E um deles, que era doutor da lei, veio-lhe fazer esta pergunta para o tentar. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu. Amareis o Senhor vosso Deus, de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. Eis aí o maior e o primeiro mandamento. Eis o segundo, que é semelhante a este. Amareis vosso próximo como a vós mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. São Mateus, capítulo 22, versículo 34 a 40. Caridade e humildade, tal é, pois, o único caminho da salvação. Egoísmo e orgulho, tal o da perdição. Este princípio está formulado em termos precisos nessas palavras. Amareis a Deus de toda a vossa alma e ao vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. E para que não haja mais equívoco sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, ajunta. E eis o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro. Quer dizer que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar ao próximo, nem amar ao próximo sem amar a Deus. Portanto, tudo que se faz contra o próximo se faz contra Deus. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se encontram resumidos nessa máxima: fora da caridade não há salvação. Então, meus amigos, hoje nós vamos discorrer sobre a caridade. Essa luz que ilumina o caminho de todos os que passam nessa existência. Vivemos um momento hoje em que a caridade material tem se feito muito, muito necessária. Em todos os lugares do mundo, em todos os cantos, nas nossas esquinas, nas nossas ruas, milhares de irmãos nossos estão desamparados, estão temerosos, estão angustiados. Eu ouvi uma frase essa semana que nós estamos no mesmo barco. Não, nós não estamos no mesmo barco.
Talvez a gente esteja na mesma tempestade, mas em barcos diferentes. Às vezes, alguns num iate e outros numa canoinha e outros sem canoinha nenhuma. Então, nós estamos no meio de uma grande tempestade, aonde a caridade se faz mais do que necessária. Mas existe uma caridade maior do que a caridade material. É a caridade do amor, é a caridade do ouvir, é a caridade do sentir a dor do outro. Não basta somente entregar o pão, não basta somente entregar a cesta. É preciso que a gente esteja atento para não somente ver o nosso irmão, mas enxergá-lo. E aí esta caridade, além da material, ela vai nos pegar muitas vezes no nosso círculo, que eu costumo dizer que é a nossa zona de conforto. Mas ela precisa ir para além dessa nossa zona de conforto. Não sabemos as angústias que cada pessoa está vivendo. Hoje, cada um de nós que está aqui pode ter alguém amado, doente, pode ter o medo, pode ter a depressão, pode ter a angústia, pode ter a dor da perda. É preciso mais do que nunca que nessa situação que nós estamos vivendo, essa caridade seja praticada não somente como a salvação que a gente almeja, mas como algo tão essencial como o próprio respirar. Não podemos mais passar despercebidos pelo que acontece ao nosso redor. Nunca se falou tanto em empatia, mas o mais triste é que a gente só fala hoje em empatia, só defende a empatia porque a morte bate na nossa porta. A gente não pode ter só empatia pelo medo. A empatia e a caridade tem que ser algo tão natural ao nosso espírito que a gente a pratique às vezes sem nem sentir. Mas é preciso que exercitemos todos os dias esse olhar ao próximo, como se estivéssemos olhando a nós mesmos. Enxergarei no meu irmão todas as dores que ele pode estar sentindo e tentarei amenizá-las como eu gostaria que alguém amenizasse as minhas. Isso é muito difícil. Muito difícil porque vivemos numa sociedade, vivemos numa época com tantas barreiras. É muito fácil teclar em 5 minutos e disparar uma mensagem para milhões de pessoas na fração de segundos. Mas como é difícil pegar um telefone e ligar para alguém e perguntar como foi seu dia? O que você está sentindo? Existe alguma coisa que eu possa fazer? Vivemos em ilhas hoje. Já estávamos vivendo assim e agora as ilhas ficaram quase que intransponíveis. Precisamos quebrar essas barreiras e passar a enxergar os nossos irmãos. Mas isso não é tarefa fácil. É um aprendizado diário que vai ter muitas falhas, que vai ter muitos medos, que vai ter muitos receios. Mas é preciso que seja algo que se pratique. A gente não pode querer almejar fazer a caridade como se a caridade nos desse um quadro de medalhas, porque essas medalhas não nos servem. Porque esta caridade que nos leva à salvação é aquela caridade que surge do fundo da alma, daquela vontade incontrolável de amenizar, nem que seja por 1 segundo, a dor do outro. A caridade que vai para além da cesta, a caridade que está no abraço, a caridade que está no ouvir e, às vezes, a caridade que está no calar. Estamos caminhando numa escuridão, numa penumbra,
aonde hoje se sabe profundamente o valor que um abraço tem. Quantas saudades temos de sorrisos que nós não podemos presenciar, ou de sorrisos que a gente vai ter que esperar o encontro com o Pai para ver de novo. Não nos embarquemos na famigerada teoria do si. Se eu tivesse feito mais, se eu tivesse feito alguma coisa, se eu não tivesse feito, se eu tivesse ido, se eu não tivesse ido. Não somos os senhores do tempo. Não podemos mudar nosso passado. O futuro não é nosso ainda, mas o presente, o nome já diz. É um presente. Acordar todos os dias e estar bem respirando é um presente. Um presente que Deus nos entrega com o seguinte bilhete: vá e tente fazer melhor do que ontem. Porque você está em constante evolução. E não existe nada mais gratificante ao espírito do que provocar, com um gesto, um olhar brilhar. Não existe coisa mais gratificante do que abraçar alguém e sentir que, pelo menos naquele instante, a dor daquela pessoa amenizou, como se aquele abraço pudesse ter o melhor dos analgésicos. Cada um de nós carrega a centelha divina. E se carregamos essa centelha divina, temos o poder de amenizar as dores dos nossos irmãos na proporção que Deus nos concede. E essa é a caridade que nos salva. Eu espero de todo o meu coração que todos nós possamos caminhar em busca dessa luz, que sejamos luz. Não vamos temer as sombras, não vamos temer a escuridão, porque em todas as histórias contadas, Deus sempre fez acender a luz. Mas para que essa luz acenda em nossos corações, é preciso que nós saibamos acender a luz do amor e da caridade. Espero que vocês estejam todos bem, que esse finalzinho de noite seja um finalzinho de noite abençoado, que a gente possa fortalecer a nossa fé dia após dia e que a gente consiga ser luz, apesar da nossa própria escuridão. Uma vez eu ouvi que a diferença entre um covarde e o herói não é não ter medo, porque todos dois têm medo. A diferença é que o covarde se deixa paralisar pelo medo e o herói vai para a batalha com medo mesmo. Estamos passando por um período muito difícil, mas a coragem que nós tivermos de caminhar em frente, pegando a mão dos nossos irmãos, ela tem um alicerce chamado fé. Porque Deus nunca abandonou e nunca abandonará os seus filhos. Que a caridade seja a luz que ilumine o caminho de todos nós rumo à salvação e à evolução do nosso espírito. Uma boa noite a todos e paz e bem.